Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui um pequeno texto que está nas Escrituras, que está aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, onde está escrito: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, pessoal, nós devemos entender isso claramente, que o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, ele se manifestou, digamos assim, para destruir as obras do diabo. E isso ele tem feito desde que ele se manifestou até hoje, e vai continuar fazendo isso até o fim dos tempos. Então, dia após dia, nós podemos entender que as obras do diabo estão sendo destruídas pelo próprio Senhor Jesus. Ele faz isso de forma eficaz, com responsabilidade, sim, com eficiência, porque quando ele destrói essas obras, ele livra muitas pessoas dessas obras. E isso é um fato que muitos podem testemunhar. Muitas pessoas que foram vítimas dessas obras do diabo, quando o Senhor Jesus destruiu essas obras, essas pessoas ficaram livres dessas obras. Elas não ficaram mais à mercê dessas obras. Elas não ficaram mais tendo em suas vidas as más consequências dessas obras, porque elas foram destruídas pelo Senhor Jesus. Isso é algo que está acontecendo hoje e sempre vai acontecer. Então, as pessoas deveriam entender isso hoje, porque se tem uma coisa que o diabo faz no mundo, são obras, e muitas dessas obras são obras para prejudicar o ser humano, de várias formas possíveis. Então, essas são as obras que o Senhor Jesus está destruindo, sim. Isso é um fato incontestável, porque toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ele pode fazer isso sem impedimento algum, e não há nada que o diabo possa fazer para que as suas obras não sejam destruídas pelo Senhor Jesus. Então, nós devemos entender isso hoje. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Nesse texto vai falar um pouco sobre uma obra que Satanás estava fazendo e que o Senhor Jesus desfez. Então eu vou ler aqui Lucas capítulo 13. Deixa eu achar aqui rapidinho. Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Então está escrito assim, ó. Esse é um relato que vai mostrar claramente que o Senhor Jesus desfez uma obra que Satanás tinha feito e que estava afetando a vida de uma mulher. Então o texto diz assim, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber?
Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, Jesus fez essa obra e livrou essa mulher que estava sendo cativa por Satanás há 18 anos. Satanás a mantinha presa há 18 anos, com essa enfermidade pela qual ela não podia se endireitar, andava encurvada, olhando para baixo, não conseguia aprumar o corpo, andar ereta. E ele a livrou, ele destruiu essa obra de Satanás que mantinha presa essa mulher com essa enfermidade. Ele a livrou disso aí, e ela passou a andar ereta, olhar para o alto, olhar para frente, sem impedimento algum. Essa foi a obra que o Senhor Jesus fez na vida dessa mulher. Então, isso significa o quê? Que hoje, no mundo, onde existem mais de 7 bilhões de pessoas, existem muitas pessoas que estão cativas de Satanás há muitos anos. Essa é uma realidade. Mas essa realidade, ela é desfeita quando o Senhor Jesus opera com seu poder para destruir as obras do diabo que afetam as pessoas hoje no século XXI. Existem muitas obras do diabo que estão afetando a vida de muitas pessoas. Mas o Senhor está livrando muitas vidas disso. Com certeza. O poder dele ainda é eficaz. O poder dele ainda está agindo para que isso aconteça. Então, essa é a verdade. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele tem feito isso dia após dia. Existem muitos testemunhos de pessoas por aí que podem falar abertamente sobre isso, claramente, com provas incontestáveis de que o Senhor Jesus livrou essas pessoas das obras de Satanás. Porque o Senhor Jesus destruiu as obras de Satanás que estavam afetando a vida dessas pessoas. Então, isso é algo bom. Quando o Senhor Jesus opera dessa forma, ele livra as pessoas disso aí. Ele livra as pessoas das obras de Satanás. Então, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu mesmo escrevi aqui a respeito disso. O texto diz assim, ó: o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos, é fazer as pessoas amarem e praticarem a mentira, é oferecer pactos e alianças de maldição, é ser o sedutor de todo o mundo. Sim, as obras de Satanás é apartar as pessoas da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo, é criar religiões, seitas e heresias, é tornar as pessoas escravas do pecado, além, é claro, de muitas outras obras más e erradas, que só servem para enganar e destruir a vida das pessoas, como hoje claramente se vê. Então, para todas essas obras, com certeza o Senhor Jesus está destruindo muitas delas. Está livrando muitas pessoas disso aí. Isso é algo que deve ser cada vez mais testemunhado. Cada vez mais pessoas vão falar a respeito disso. Vão falar por experiência própria daquilo que o próprio Senhor Jesus fez na vida delas. Então, isso é a realidade acontecendo hoje. Então, as obras do diabo, elas estão sendo destruídas dia após dia. E ele não pode fazer nada para impedir isso aí. Porque o poder que opera em Cristo Jesus é maior do que o dele. Então, ele tem que ficar, depois que a obra dele for destruída por Jesus, ele tem que ficar, ele tem que se conformar com isso aí. Porque ele não pode fazer nada contra o próprio Senhor Jesus, que opera essa libertação, essa destruição das obras de Satanás na vida das pessoas. Então, isso é algo, sim, que deve ser falado cada vez mais. Eu vou ler aqui alguns textos aqui que falam sobre algumas coisas que Satanás faz na vida
de muitas pessoas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Deixa eu ler aqui. Está escrito assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, uma das obras que Satanás faz é encher o coração das pessoas para que elas possam mentir ao Espírito Santo. Então, ele faz essa obra com esse intuito de que as pessoas possam mentir para o Espírito Santo. Essa obra de Satanás também é destruída pelo Senhor Jesus. E isso é um fato real. Então, agora eu vou ler aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Está escrito assim, ó. Aqui vai falar sobre mais uma obra de Satanás, que o Senhor Jesus com certeza destrói. Está escrito assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, toda vez que o diabo se transforma em anjo de luz, que é uma obra que ele faz para enganar pessoas, porque o objetivo dele de se transformar em anjo de luz é justamente para enganar pessoas. E essa obra é destruída também pelo Senhor Jesus. Ele desfaz isso aí. Ele não deixa que o diabo se transforme em anjo de luz para enganar pessoas. Quando essa obra intentada pelo diabo acontece, o Senhor Jesus destrói essa obra. Então, isso é um fato. E até mesmo os ministros do diabo, que ele transformou em ministros de justiça, isso também é uma obra que o próprio Senhor Jesus destrói, está destruindo hoje. E assim se prova claramente que aquele ministro de justiça é alguém falso, é alguém que está ali só para enganar. Ele se introduz com essa falsidade, mas quando essa obra é destruída, a falsidade dele fica evidente para todos. Todos podem ver que aquele homem era falso. Porque essa é uma obra de Satanás, transformar os seus ministros em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Porque são obras falsas, erradas. São obras más, são obras com o intuito de enganar as pessoas. Então, quando o Senhor Jesus destrói essas obras, tudo isso é desfeito. E isso é bom. Agora eu vou ler aqui no livro no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 23. Onde está escrito assim, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, é assim que Satanás age. Ele não cogita das coisas de Deus em tempo algum, e sim das dos homens. A obra dele é cogitar as coisas dos homens. E ele tem feito isso. Mas até essa obra tem sido desfeita pelo Senhor Jesus. Há muito tempo, dia após dia, ele opera dessa forma. Então, nós devemos entender isso hoje. Que as obras do diabo estão sendo destruídas por Cristo Jesus, sim. E, por causa disso, tanto você como eu deveríamos agradecer, louvar, adorar aquele
que destrói as obras do diabo, que é Cristo Jesus. Nós devemos fazer isso, porque dessa forma iremos estar demonstrando nossa alegria, nossa gratidão, por essa generosidade do Senhor Jesus em destruir as obras do diabo que vão, de certa forma, nos livrar dessas obras. Então isso é importante. E o último texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Onde está escrito assim, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Uma das obras do diabo foi ser homicida desde o princípio. Foi matar seres humanos desde o princípio. É assim que se pratica homicídio, matando uma pessoa. Então, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Uma obra que Satanás faz é se firmar na mentira e nunca na verdade. Até mesmo essa obra é destruída por Cristo Jesus. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a obra dele gira em torno da mentira, do engano para enganar as pessoas. Ele usa mentiras, sofismas e raciocínios falazes para enganar as pessoas. Essa é a obra dele. Ele é o pai da mentira. Ele trabalha em favor da mentira e nunca em favor da verdade. Mas essa obra, quando é destruída pelo Senhor Jesus, não consegue mais afetar as pessoas. As pessoas são livres disso aí, são libertas disso aí. Porque o Senhor Jesus opera dessa forma, para destruir essas obras do diabo, para que elas não afetem mais as pessoas, não enganem mais, para que as pessoas não sejam seduzidas por essas obras erradas e más, que só contribuem para levar a humanidade para a ruína e perdição. Então, é bom demais saber que temos o Senhor Jesus, que foi aquele que se manifestou para destruir as obras do diabo, como ele tem feito hoje. Então, nós devemos crer nele, viver nele, por ele, para sempre. Vivemos em Cristo Jesus. Ele sim é o único que se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, nós devemos dar lugar e ocasião ao Senhor Jesus em nossas vidas, se arrependendo, se convertendo e crendo nele, de forma sincera e verdadeira. Assim, nós estaremos sendo livrados das obras do diabo. A humanidade vai se beneficiar dessa forma. Mas é preciso que as pessoas hoje entendam isso. Cheguem a essa conclusão. Cheguem à conclusão de que somente o Senhor Jesus é aquele que está destruindo as obras do diabo. Então, é para ele que a humanidade deve olhar firmemente, porque ele sim é aquele que veio para salvar. Então, aqueles que quiserem ser salvos serão salvos por Cristo Jesus. Isso é uma atitude que parte da própria pessoa em si. Quando ela abre o coração para Cristo Jesus, se arrepende, se converte a Ele sinceramente, essa pessoa estará totalmente debaixo da graça dele e não estará mais sob o domínio das obras do diabo, porque essas o próprio Cristo Jesus vai destruir sim. Então, era isso que eu queria falar hoje aqui, porque o que eu falei aqui é verdade. E se é verdade, tanto você como eu, como qualquer pessoa, deve acreditar nisso, porque é isso que está escrito. Então, nós devemos entender esse fato de que
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É isso que nós devemos entender. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.